7 dores que só os escolhidos de Deus enfrentam e o que elas revelam sobre o seu chamado. Escolhido, há marcas na sua jornada que não são coincidência. Você não sente tudo isso à toa. Não é exagero, nem sensibilidade demais. É o céu tentando te acordar para algo maior. Existem sinais que revelam que você foi separado desde cedo, treinado no silêncio, lapidado na dor e conduzido por caminhos que poucos entenderiam. Se você se identifica com o que vai ouvir agora, não duvide mais. Você carrega um chamado. E esses 7 sinais vão te lembrar do que sua alma já sabe. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Aceite o chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Rejeição sem motivo aparente. Alguma vez você já sentiu que estava sendo deixado de lado sem explicação? Pessoas que antes te procuravam começaram a se afastar. O telefone ficou mais silencioso. Os convites pararam de chegar e, de repente, aquela presença constante se tornou ausência. E o mais curioso é que você não fez nada de errado. Continua sendo a mesma pessoa, mantendo os mesmos princípios, tratando todos com respeito. Mas algo mudou, e esse algo não está na superfície. O que muita gente não entende é que quando uma pessoa é separada por Deus, ela carrega uma luz que nem sempre é bem-vinda em todos os ambientes. Essa luz não grita, mas revela. E quando isso acontece, quem está tentando esconder suas próprias sombras se sente desconfortável. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você representa. Sua existência passa a ser um espelho involuntário que expõe incoerências, escolhas erradas e caminhos que muitos preferem não confrontar. E o jeito mais fácil de lidar com esse incômodo é se afastar. Jesus viveu isso com clareza. Em sua própria cidade, onde todos o conheciam desde criança, ele foi desacreditado. Não é este o filho do carpinteiro, diziam. Mesmo ali, entre familiares e conhecidos, foi rejeitado. Não porque tivesse feito algo errado, mas porque sua identidade espiritual confrontava uma realidade que muitos não estavam prontos para aceitar. Está escrito em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse é um peso que os escolhidos carregam, não por falha, mas por propósito. Por isso, quando você notar que certos laços estão se desfazendo, não entre em pânico. Pode doer sim. Afinal, ninguém gosta de ser ignorado ou trocado. Mas entenda, Deus remove aquilo que não consegue caminhar com o seu destino. Pessoas que não têm estrutura para acompanhar o que Ele está construindo em você serão naturalmente retiradas do cenário. Não porque sejam más, mas porque não estão alinhadas com o próximo capítulo da sua história. A rejeição, embora pareça injusta, é muitas vezes um recurso divino de proteção. Quando você está sendo preparado para algo maior, Deus começa a filtrar sua volta. Ele não quer apenas te levar longe, Ele quer que você chegue inteiro. E isso exige cortar o que pesa, mesmo que tenha aparência de afeto. Portanto, não lute para manter conexões que o céu já encerrou. Aqueles que saem sem explicação, muitas vezes foram enviados apenas por uma estação, não por uma vida inteira. O que importa não é quem parte, mas quem permanece por chamado, não por conveniência. Se hoje você se sente isolado, saiba que isso também é um sinal. Os escolhidos são separados, no coração, no olhar e às vezes até no ambiente. Mas essa separação não é castigo, é consagração. Enquanto o mundo interpreta como exclusão, o céu vê como preparação. E aqueles que são moldados por Deus em silêncio, mais tarde serão usados para fazer barulho naquilo que realmente importa. Você não foi esquecido, foi colocado à parte, para ser refinado, para ser fortalecido, para ser revelado no tempo certo. 2. Solidão. Mesmo estando cercado, você está presente. Conversa, sorri, até participa. Mas por dentro, algo permanece intocado. Uma sensação de estar fora do ambiente, mesmo estando fisicamente ali, como se aquilo tudo estivesse em outra frequência. E o pior é que, ao tentar explicar, ninguém entende. Dizem que é exagero, que você precisa relaxar. Mas o que poucos compreendem é que essa sensação não é carência, é percepção. Os escolhidos vivem esse tipo de solidão, não por falta de companhia, mas por excesso de consciência. Eles veem o que outros ignoram, sentem o que muitos nem percebem,
pensam em coisas que para a maioria soariam como loucura. Enquanto uns discutem o agora, você enxerga o eterno. Enquanto falam sobre o visível, você percebe o invisível. E isso cria um espaço difícil de preencher com conversas comuns e laços superficiais. Essa solidão tem um propósito. Ela não vem para te punir, mas para te alinhar. Quando Deus decide separar alguém para um plano maior, Ele silencia os ruídos ao redor para amplificar a própria voz. E isso acontece, muitas vezes, através da distância. O que os outros chamam de isolamento, o céu chama de treinamento. Lembre-se de João Batista. Ele não foi lapidado no meio da multidão, mas no deserto. Ali, longe dos holofotes, ele recebeu uma mensagem que impactaria uma geração inteira. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento dentro de prisões cercado por grades, mas conectado com o alto. João, exilado na ilha de Patmos, teve revelações que mudaram o curso da história espiritual da humanidade. Todos esses homens enfrentaram a solidão, mas foi nesse silêncio que ouviram os segredos do reino. Em Marcos capítulo 1, versículo 3, está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O deserto é simbólico, representa aquele lugar onde ninguém te aplaude, ninguém te entende, ninguém te acompanha, mas também é onde a unção se aprofunda, onde o caráter é moldado, onde o chamado se fortalece. Talvez você esteja vivendo isso agora. Sente que ninguém realmente te entende, nem mesmo os mais próximos. E tudo bem, essa separação não é permanente, mas é necessária, porque enquanto você se afasta do barulho, se aproxima do propósito. A ausência de palmas não significa ausência de valor. Muitas vitórias espirituais são silenciosas, invisíveis aos olhos humanos, mas celebradas no céu. Então, se você tem se sentido deslocado, como alguém que não pertence a lugar nenhum, saiba que isso pode ser sinal de que Deus está te conduzindo a um lugar onde só você pode chegar. E nesse caminho, o silêncio dos homens vai abrir espaço para a presença real do Espírito Santo. A solidão dos escolhidos não é um buraco, é uma ponte que liga o natural ao espiritual. E atravessá-la dói, mas transforma. 3. Conflito interno constante. Escolhido, existe uma guerra acontecendo dentro de você. E ela não é sinal de fracasso espiritual, mas sim de um chamado real em andamento. Você ama a Deus com sinceridade, quer andar no caminho certo, mas ainda assim, pensamentos que você não quer pensar invadem sua mente. Você tenta orar, mas o sono chega. Abra a Bíblia e a mente parece fugir. Não é preguiça, é resistência espiritual. Porque onde há luz, as trevas reagem. Essa batalha entre a carne e o espírito não é castigo. É confirmação de que o Espírito Santo está vivo dentro de você. Se você estivesse espiritualmente morto, não haveria conflito, haveria conformidade. O problema não é a luta. O perigo é quando ela desaparece. Porque enquanto a luta ainda há fogo, ainda há busca, ainda há vida espiritual. Paulo descreveu esse sentimento com clareza. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele escreveu: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Se até ele, com toda a sua entrega, vivia essa batalha, quem somos nós para achar que estaríamos livres dela? Essa tensão interna tem um papel essencial no amadurecimento espiritual. Ela nos impede de confiar na nossa própria força e nos lembra que a jornada com Deus é feita pela graça, não pela performance. Mas o que te sustenta é maior do que você. Se você dependesse só do seu esforço, já teria desistido. É a mão dele que te levanta cada vez que você cai. É o Espírito dele que te convence cada vez que você tenta se afastar. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa oposição é parte do processo de purificação. Não é agradável, mas é necessária. O Espírito Santo não está em você para te deixar confortável, e sim para te transformar. Por isso, não se culpe por estar em guerra. Se você está lutando, é porque ainda se importa. É porque ainda tem algo dentro de você que deseja agradar a Deus. Aqueles que não sentem mais esse conflito, geralmente já se renderam à apatia, ao pecado, à distração. Mas você, mesmo caindo, ainda se levanta. Mesmo cansado, ainda busca. Mesmo confuso, ainda clama. Deus vê essa luta. Ele conhece os bastidores da sua alma, onde ninguém mais consegue entrar. E é ali, nesse campo de batalha secreto,
que Ele forja os verdadeiros guerreiros espirituais, os que não desistem, os que não fingem perfeição, mas se rendem todos os dias à graça. Continue, mesmo se arrastando, continue, porque a vitória espiritual não está na ausência de guerra, mas na escolha diária de permanecer, mesmo ferido. E essa escolha, escolhido, é o que revela quem você realmente é. 4. Renúncias que doem na alma. Ser escolhido não é só carregar promessas, é também aceitar perdas que ninguém entende. E não estamos falando apenas de coisas ruins. Às vezes a renúncia mais difícil é deixar para trás o que parece bom, estável, até mesmo abençoado, mas que não faz parte do seu destino espiritual. Pode ser um emprego que traz segurança, mas sufoca o seu chamado. Um relacionamento que parece promissor, mas te afasta da sua essência. Uma cidade que você ama, mas onde sua alma não floresce. Quando Deus sussurra ao seu coração, deixa isso, não é castigo, é preparação. A história de Abraão ilustra bem esse princípio. É porque ele já viu o que você ainda não vê. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia o que viria depois, mas confiou. Porque o que Deus promete só pode ser alcançado quando há fé para abrir mão do que é confortável. Moisés teve uma renúncia ainda mais simbólica. Ele foi criado no palácio do Egito, cercado por luxo, poder e influência, mas escolheu abdicar disso tudo para libertar o povo de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, por sua vez, tinha conhecimento, prestígio, futuro certo como fariseu, mas ao encontrar Cristo, considerou tudo isso como perda. Ele mesmo declarou em Filipenses capítulo 3, versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Esses homens não renunciaram porque eram fortes. Eles renunciaram porque entenderam que obedecer vale mais do que possuir. Eles sabiam que não estavam abrindo mão de algo, estavam abrindo espaço para algo maior. Escolhido, há momentos em que Deus vai te pedir para soltar aquilo que o seu coração ainda segura com força, e a dor da renúncia será real. Você vai chorar, vai duvidar, vai sentir falta, mas depois, lá na frente, entenderá que cada não que você deu ao mundo foi um sim silencioso ao céu. E o céu honra quem confia. Se Deus está te pedindo algo, confie que Ele não está tirando, Ele está trocando o temporário pelo eterno, o limitado pelo sagrado, o comum pelo profético. E quando o tempo certo chegar, você verá que a renúncia que doeu na alma foi o portal para aquilo que vai preencher o seu espírito. 5. O tempo parece parado. Você ora, espera, acredita, mas os dias passam, os meses viram anos e nada parece se mover. Enquanto outros avançam, conquistam, prosperam, você sente como se estivesse travado. É como viver em câmera lenta, preso em um tempo que não acompanha sua fé. Mas saiba, esse atraso aparente é na verdade parte do processo dos escolhidos. O céu tem um ritmo diferente da terra. O tempo de Deus não é marcado por relógios, mas por propósitos. Aquilo que para você parece demora, para Deus é construção. Quando Ele te faz esperar, não é porque esqueceu de você, é porque está moldando você para aquilo que Ele não entrega a qualquer um. Lembre-se de José. Aos 17 anos, ele teve sonhos proféticos de grandeza, mas logo foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso e esquecido. Durante anos, parecia que Deus havia silenciado, mas em Gênesis capítulo 41, versículo 41, tudo muda. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O que parecia estagnação era na verdade alinhamento. Quando o tempo certo chegou, nenhuma porta permaneceu fechada. Davi também foi escolhido bem antes de ser reconhecido. Em Samuel capítulo 16, versículo 13, ele foi ungido por Samuel ainda jovem. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas o trono não veio imediatamente. Vieram perseguições, fugas, cavernas e silêncio. Deus já o havia ungido como rei,
mas ainda não o havia autorizado a reinar. Por quê? Porque o tempo de espera também era tempo de fortalecimento. Deus não quer apenas te entregar promessas, Ele quer te tornar capaz de sustentá-las. E isso exige paciência, maturidade, discernimento. A bênção dada antes da hora vira peso. Por isso, Ele segura enquanto molda. Ele atrasa enquanto alinha. Ele silencia enquanto testa sua fé. Escolhido, se você sente que o tempo está parado, entenda. O céu não está atrasado, está sendo preciso. Deus está formando raiz antes de deixar a árvore crescer. Está te ensinando a depender dele, não das circunstâncias. Está te preparando para que, quando o momento chegar, nada e ninguém consiga te tirar do lugar onde ele vai te colocar. Não se desespere com o relógio. Deus não chega cedo, nem tarde. Ele chega quando o vaso está pronto para conter o que vai transbordar. 6. Comparações que ferem e culpas que paralisam. Você olha para o lado e tudo parece mais leve para os outros. Enquanto você enfrenta noites em claro, conflitos internos e uma guerra invisível, vê pessoas que nem sequer buscam a Deus vivendo em aparente paz. Então vem o pensamento silencioso. Será que há algo de errado comigo? Ou pior, será que Deus se decepcionou comigo? Essa comparação não é apenas injusta, ela é perigosa, porque ela ignora a profundidade do seu chamado. Os escolhidos passam por um processo diferente. O que em outros é tolerado, em você é tratado com rigor. Não porque Deus te ama menos, mas porque Ele confiou a você algo maior. Quanto mais profunda a missão, mais intensa a preparação. A pressão que você sente é proporcional ao peso da unção que carrega. A culpa também vem como armadilha. Você tropeça e já pensa que perdeu tudo. Mas Deus não trabalha com perfeição, Ele trabalha com rendição. Davi errou gravemente, mas em Salmos capítulo 51, versículo 17, ele revela o que realmente toca o coração de Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Deus espera de você não é uma caminhada impecável, mas um coração que não desiste, mesmo caído. Paulo também lutava com essas dores. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele confessa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele não se fazia de forte, ele expunha a batalha. E mesmo assim, foi usado como apóstolo, mestre e escritor de grande parte do Novo Testamento. Não se compare com quem não carrega o que você carrega. E não se paralise por uma culpa que já foi vencida na cruz. A sua sensibilidade, a sua consciência aguçada, a dor que você sente quando erra, tudo isso são sinais de que o Espírito Santo ainda te molda. Os escolhidos sentem mais porque foram chamados para carregar mais. E por isso, o seu processo é exclusivo. O seu caminho é separado. A sua lapidação é dolorosa, mas gloriosa. Não se deixe medir por métricas humanas. O que Deus está fazendo em você é eterno. E muitos não suportariam passar pelo que você já passou. Você continua de pé. E isso diz mais do que você imagina. 7. Um propósito que justifica cada lágrima escolhido. Tudo o que você passou, cada reacal, cada abandono, cada batalha silenciosa que ninguém viu, não foi por acaso. Há uma mão invisível guiando sua história. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de matéria-prima para o propósito. Você não sente diferente sem motivo. Você não viveu dores profundas à toa. O céu investe pesado em quem vai carregar algo grande. As lágrimas que escorreram no travesseiro foram orações que nem você sabia estar fazendo. Em Salmos capítulo 56, versículo 8, está escrito: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nenhuma dor foi desperdiçada. Cada lágrima foi colhida. Cada cicatriz se tornará um testemunho. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que foram escolhidos. E o primeiro estágio dessa capacitação é o quebrantamento. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Você está sendo moldado. Às vezes, parece que o processo vai te destruir, mas na verdade, está te revelando. Não é o fim, é o preparo. O seu chamado não é comum, e por isso, o seu caminho também não será. Outros podem andar com leveza, mas você foi chamado para carregar peso espiritual. E essa responsabilidade exige raiz, maturidade, renúncia e sim, lágrimas. Mas cada uma delas tem valor eterno. Você pode até não entender agora,
mas chegará o dia em que tudo fará sentido. Você olhará para trás e verá que o plano de Deus usou cada detalhe, até mesmo os mais dolorosos, para te posicionar no centro da sua vontade. O que te aconteceu não te desqualificou, te alinhou. Você não é vítima da vida, é projeto divino em construção. E quando o propósito se manifestar, você verá, valeu cada lágrima. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo. Enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida, apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.